É claro que o resultado já mostra mais ou menos o que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo. Um Santos que começou até bem, tentando pressionar o Fluminense, mas depois o Fluminense foi ganhando as rédeas do jogo e o Santos foi voltando a ser aquele Santos que os torcedores já conhecem, aquele Santos sem confiança dentro de campo. Aquele Santos que parece quando ele é um pouco acurralado pelo adversário, parece que ele cai, a autoestima dele vai lá embaixo, e aí os outros times já começam a ganhar força em cima do Santos, e foi assim o primeiro tempo. Um jogo onde o Santos praticamente não existiu, e quem existiu mesmo foi o Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão, que acabou saindo duas bolas muito perigosas ali, que o Fluminense poderia ter abrido o marcador, mas ele acabou indo muito bem. E sem contar também que a defesa do Santos esteve bem. O Zé Ivaldo e o Luan Pérez estiveram bem no jogo. Portanto, foi aquele primeiro tempo ali que, se fosse para sair alguém vencendo no primeiro tempo, era o Fluminense. Um jogo muito fraco, tecnicamente, um jogo muito horroroso para você assistir no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, aí deu aquele ânimo um pouquinho nos torcedores do Santos, porque parece que o Santos começou a querer a se impor contra o Fluminense, querendo ter um interesse maior um pouquinho de ser protagonista dentro do jogo. Mas mesmo assim, jogadores como o Neymar, que a gente espera muito mais ainda, foi muito abaixo daquilo que pode ser, a não ser ali no final do jogo ali, que ele começou, parece que ganhando um pouquinho mais de ritmo de jogo e tentando se interessar mais pela vitória e até acreditando num gol aí que seria muito interessante. Até o gol saiu, mas no final estava impedido. Mas aí o Santos foi ganhando aquela vontade um pouquinho mais de vencer o jogo. E o Voivoda foi mexendo no time, e eu já tenho dúvida se na lateral direita tem que jogar o Mike ou se tem que jogar o Igor Vinícius, porque para aqueles que pediam o Mike parece que está escondido no jogo, parece que está com vergonha de jogar. E aí fica difícil. O jogador, quando começa a se esconder dentro da partida, aí fica meio que complicado, até mesmo para os outros companheiros. Mas o segundo tempo foi até mais animadinho para o Santos. Mas a gente vê sim que o Voivoda vai ter muito trabalho ali nesse Santos. É claro que agora ele vai ter aí praticamente 2 semanas só para treinar esse Santos, para tentar arrumar esse Santos, porque o próximo jogo já não é fácil também, porque vai ser lá em Minas contra o Atlético Mineiro, e aí vamos ver como que vai ser a volta do Santos lá no dia 14 contra o Atlético Mineiro, lá na ORV, na Arena ORV. Mas agora, vamos aguardar, porque o que resta para o Santos é o Voivoda tentar arrumar esse Santos. Com as contratações que está chegando, parece que o Santos contratou o tal do Lautaro do Cruzeiro, parece que vai vir para o Santos, o zagueiro lá, o Adoni Dias, o Adoni Frias, e daí vai vir e vamos ver o que o nosso queridíssimo Voivoda vai começar a ver e mexer nesse Santos. Agora, uma coisa é certa, se a gente olhar a zaga do Santos pelo zagueiro que tem, o Zé Ivaldo tem que estar jogando no time. Pelo menos é mais disposto, é mais vontade de correr, é mais, como se diz, chegar um pouquinho junto, falar um pouquinho mais alto com os torcedores, com os adversários, que isso aí é muito interessante. Mas foi esse Santos que até tentou buscar um pouquinho de força ali no final do jogo e saiu o gol do Santos. Saiu o gol do Santos. E o Neymar, no final, ele deu a coletiva ali, a entrevista no final, e disse que o VAR, ele quis, sabendo que o VAR acertou e, infelizmente, o Tiquinho Soares estava em impedimento, e não tem como a gente dizer ali, porque a própria televisão ali está mostrando o Tiquinho, como se diz, um tiquinho na frente do zagueiro. Infelizmente, o Santos acabou não conseguindo o gol, outra vez lá no finalzinho do jogo, mas, como se diz, vai ter que ficar para a próxima partida, porque essa daí, os torcedores do Santos só ficou de água na boca, mas para mim, o árbitro, o VAR,
acertou, já estou até fazendo confusão, acertou em anular o gol, porque estava, sim, em impedimento. Talvez um tiquinho para trás, o Tiquinho tinha feito o gol da vitória do Santos. Não está fácil, é uma fase difícil que vem ultrapassando o Santos, mas a gente vê algumas evoluções já no Santos. Afinal de contas, se a gente pegar os 2 últimos jogos, nós levamos 8 gols e hoje não levamos nenhum. Se a gente pegar os 2 últimos jogos, o Santos foi goleado em um e perdeu o outro fora de casa. E desta vez o Santos empatou e não perdeu o Fluminense. Quer dizer, alguma coisa a gente já pode ver de melhora no Santos. Uma defesa mais, como eu disse aí, mais consistente ali atrás, com o Luan Pérez e o Zé Ivaldo, e aí dando aquela segurada ali no meio-campo. Acho que foi o Caio que falou, mas realmente, o Zé Rafael, depois, no segundo tempo, ele se soltou melhor dentro de campo. Ele se soltou procurando o jogo, buscando o jogo, tentando dar passe. Ele deu uma clareada mais no meio-campo do Santos, porque no primeiro tempo, todo o Santos foi horroroso, como eu disse aí, tirando os 2 zagueiros que estavam bem, na minha opinião, e o Brazão, que fez 2 boas defesas lá. Portanto, não deu. Os torcedores do Santos vai ter que ficar esperando ainda mais 15 dias, mais 14 dias, mais 14, 15 dias aí, para tentar buscar uma vitória fora da Vila Belmiro. Desta vez lá em Minas, lembrando que o Santos venceu o Cruzeiro lá, de repente podemos vencer o Atlético Mineiro, que está sem treinador. Mandaram o Cuca embora, o Cuca saiu, a verdade é uma só. Vamos ver quem será o treinador deles. Ainda bem que o Santos foi rápido no gatilho e trouxe o Vojvoda, porque eu lembro que eu falei aqui no canal aqui que o Vojvoda poderia ser treinador do Atlético Mineiro. Ainda bem que o Cuca não caiu na época que eu falei, porque se cai, provavelmente o Vojvoda estaria no Atlético Mineiro. Vou molhar a boca aqui que eu vou dar a nota dos jogadores. Ó, para mim, o Gabriel Brazão hoje foi muito bem no jogo. Foi muito bem. Primeiro tempo, como eu disse, ele saiu em 2 bolas lá, que foi venenosa, que o cara quase consegue abrir o marcador lá no primeiro tempo, mas graças ao Gabriel Brazão, que saiu muito bem, então ele esteve, para mim, bem no jogo. Para mim, uma nota 6,5, apesar de no segundo tempo ele ter saído lá, se atrapalhado lá com o zagueiro do Santos, e acabou quase o Fluminense também acertando o chute e de repente ter feito o gol. Mas foi muito bem o Gabriel Brazão, para mim, uma boa, um 6,5 para ele, tá muito bom. E o Mike? Para mim, o Mike é um jogador que está devendo no Santos, chegou, ainda não conseguiu jogar, está escondido ali na lateral direita do Santos, e numa dessa daí, o Mike, ele pode, de repente, aí, ele vai ter um tempo agora para treinar, mas de repente, quando você está imaginando que o Mike vai ser o lateral direito, vai ser o Igor Vinícius, vai ser o JP Sherman, vamos ver aí. Para mim, uma nota 4 para o Mike, uma nota baixa para o Michael. Não estou vendo o Mike ainda com aquele futebol que merecia estar. Para mim, o Zé Ivaldo e o Luan Pérez, para mim, uma nota 6 para o Luan Pérez, uma nota 6 para o Zé Ivaldo. Para mim, eles foram muito bem no jogo, foi um dos responsáveis até mesmo do Santos ter terminado ali e não levado o gol na tarde deste domingo. E o Escobar, uma nota 5,5. O Escobar, como eu sempre falo aqui, aquele caneludinho que às vezes ele todo treinador quer, mas às vezes ele está um pouco, depois que ele perdeu a posição e ele voltou, ele estava um pouco meio que apavorado, às vezes a bola enrolando no pé dele, ele tem que se acalmar um pouquinho mais, mas é um bom lateral esquerdo aí. Para mim, uma nota 5,5 pro Escobar. Tomás Rincon. Tomás Rincon, para mim, uma nota 5 para o Tomás Rincon e o Zé Rafael. O Zé Rafael, uma nota 5,5. Ele, no primeiro tempo, muito abaixo, eu vi assim, mas no segundo tempo ele deu uma recuperada, deu uma melhorada. Para mim, uma nota 5,5 para o Zé Rafael, uma nota 6
para o Roleiser. Apesar de não ter sido aquela estupenda partida do Roleiser, mas foi aquele jogador que sempre está pedindo a bola, sempre está querendo a bola. Teve uma hora que ele enfiou a bola no vácuo lá na defesa já no segundo tempo. Aquilo ali mostra que é o jogador sem confiança, o jogador que pega a bola e não sabe o que faz e quer se livrar dela de qualquer jeito. Foi o lance dele, que ele enfiou ali na grande área ali e longe do companheiro, não me lembro agora se foi o Cavalheiro, alguma coisa assim. E o Cavalheiro, para mim, uma nota 5, Cavalheiro, para mim correu bastante, tentou ajudar muito e é claro que conforme vai passando os jogos, ele vai ganhar mais confiança ali no Santos. O Guilherme, uma nota 5 para o Guilherme. O Guilherme hoje um pouco precipitado, acabou uns passes errados, uns cruzamentos errados, principalmente ali no segundo tempo ali. Para mim, o Guilherme foi bem abaixo daquele Guilherme que, apesar de muitos pegarem no pé dele, mas para hoje eu vi ele muito, muito abaixo, dando passes errados, talvez um pouco com a pressão de tudo que aconteceu com ele. E olha, o Neymar, por incrível que pareça, eu vou dar uma nota 5 para o Neymar, que esteve muito mal no primeiro tempo, muito mal, aí deu uma reativada no segundo tempo, deu uma engajada no jogo no segundo tempo, quando principalmente depois da entrada do David Washington, que o David Washington foi para frente e atrasou um pouquinho, porque vai ser difícil o Vojvoda jogar com o Neymar falso 9. Vai ser muito complicado. Vamos ver o que o Vojvoda vai arrumar aí. Para mim, uma nota 5 para o Neymar. O Igor Vinícius, que entrou, uma nota 5 para o Igor Vinícius. Eu acredito que o Igor Vinícius está com mais confiança do que o Mike dentro do jogo. Tá pegando a bola, tentando cruzar, tentando carregar a bola. Para mim, uma nota 5. O João Schmidt, é aquele João Schmidt que a gente conhece, que pega a bola e atrasa para trás. Pega a bola e atrasa para trás. Uma nota 4,5. Já no finalzinho do jogo, um minuto a mais, joga a bola lá para a área. Ficaram tocando a bola para trás, tocando a bola para trás. Dá um bico lá na frente, lá, que talvez caia no pé de alguém lá e saia um gol, mas não. Prefere ficar tocando ali, esperar o árbitro terminar o jogo e aí acaba enrolando tudo. Então, para mim, o João Schmidt, uma nota 5, 4,5. O David Washington, uma nota 5, entrou, tentou fazer alguma coisa, tentou jogar também, não foi tudo isso. E o Tiquinho Soares, que entrou ali também já mais para o final e acabou fazendo o gol que poderia ser o gol da vitória. Mas, como eu disse aqui, estava um tiquinho na frente, talvez se o Tiquinho tivesse um tiquinho para trás, o gol, claro que tinha valido, mas, para mim, o árbitro acertou, o VAR acertou, e aí o Santos deixou de ganhar do Fluminense no último minuto, praticamente, do jogo. E aí o Barreal, que já entrou no final, eu vou dar uma nota 5 também para ele, porque a falta que o Tiquinho fez o gol, acabou sendo ele que bateu uma bela falta batida na cabeça do Tiquinho, mas infelizmente a fase do Santos não está boa. E aí o Vojvoda vai ter que trabalhar muito, para poder fazer esse Santos jogar diferente daqui para frente. É claro que ele teve só uma semana para trabalhar e agora ele vai ter 15 dias para trabalhar esse Santos aí e vamos ver se no próximo jogo contra o Atlético Mineiro dá mais jogo para o Santos. Quem sabe surpreendeu o Atlético Mineiro, que também não vem bem no campeonato, não. O Atlético Mineiro também está em altas e baixas dentro do campeonato e, de repente, pode dar jogo, sim, lá na Arena MRV em Minas Gerais. Portanto, ficamos no quase ganhamos o jogo. No finalzinho, ainda que disse para o Nel e o Nel disse para mim, era jogo para ganhar de qualquer jeito, com um gol de qualquer jeito, e quase saiu o gol de qualquer jeito no final. Mas, infelizmente, não foi assim. O destino do futebol não deu a vitória para o Santos. Ou o futebol fraco do Santos não deu a vitória para o Santos Futebol Clube. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.